Bom dia, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Hoje quero agradecer por vocês estarem enviando os trabalhos, eles ficaram lindos. Parabéns, continue assim se dedicando, ok? Porque vocês são excelentes alunos, tá? E hoje nós vamos realizar a correção das atividades que estão no caderno de atividades, como mostra aí na tela, tá? Está na página 13. Então, podem ir pegando aí para a gente corrigir juntos, para a gente fazer juntos e anotar se tem alguma dúvida, algum erro. Depois vocês entram em contato com a professora, tá bom? Vamos então, página 13. O tema: distribuição das espécies na Terra. O exercício fala o seguinte: complete os espaços das frases abaixo com os termos corretos sobre a distribuição das espécies no planeta. Letra A. Algumas espécies só ocorrem em determinada região e por isso são chamadas de endêmicas. Outras espécies estão amplamente distribuídas pelo mundo e por isso são chamadas de cosmopolitas, tá? B. Para entender a distribuição das espécies atuais e extintas, é preciso estudar a história do planeta Terra e as modificações que ocorreram nele com o passar de milhões de anos. Letra C. A é a ciência que estuda a distribuição geográfica das espécies na Terra, no tempo geológico, que é a biogeografia. Essa distribuição é influenciada por inúmeros fatores, entre eles o movimento dos continentes ao longo do tempo, conhecido como teoria da deriva continental. Conseguiram fazer? Acertaram? Vamos ao número 2. 13, né? 13 da página 14. Vamos ler a frase e fazer esse relacione com a coluna, com as colunas. Qual é o único oceano presente na época em que todos os continentes estavam unidos? Qual será? Foi o da Pantalassa. Isso. Bloco de continentes localizado ao sul, formado logo após a separação dos continentes do bloco único. Ao sul, como que era o nome? É a Gondwana, número 4. Um único continente formado pela união de todos os outros continentes? Como que começou? Pela Pangeia, número 1. Bloco de continentes localizado ao norte, formado logo após a separação dos continentes do bloco único? Laurásia. Isso, muito bem. Ficou então 2, 4, 1, 3. Agora, para responder, o trabalho de paleontólogos revelou a presença das mesmas espécies de fósseis, de plantas e de animais extintos nos continentes americano e africano. Como é possível que fósseis das mesmas espécies sejam encontradas tão distantes, em locais tão distantes um do outro? Quem lembra dessa resposta? Isso mesmo. Isso é possível porque há milhões de anos a Terra tinha outra conformação continental, constituída por um continente único, chamado Pangeia.
na qual os continentes americanos e africanos estavam unidos. Escreveram parecido? Quem escreveu com as palavras diferentes também está correta, ok? Número 15. Leia o texto a seguir. Então, após vocês terem lido sobre o fóssil encontrado no Rio Grande do Sul, é para responder a pergunta. Além desses fósseis das mesmas espécies encontradas nos dois continentes, quais são os outros fatores que sugerem que os continentes americano e africano já estivessem unidos no passado? Então, o que falou, o que comprovou que eles já estavam unidos? Essa resposta também tem lá na página 21. Quem não fez, quem quer depois refazer de novo, né? Então, vocês podem anotar assim, ó. Os outros fatores são o formato das costas sul-americana e oeste africana, que possibilita um encaixe entre elas, e as formações rochosas semelhantes em regiões costeiras do Brasil e da África, tá? Então, se encontra essa resposta lá na página 21 também, que tem uma informação sobre ela. Ok? Vamos para a próxima, página 15, exercício 16. Para explicar aos seus alunos como funcionam as placas tectônicas, um professor resolveu fazer um experimento bem simples. Ele pegou uma bacia com água e nela colocou pedaços de isopor. Foi possível observar que os pedaços de isopor flutuavam sobre a água e se moviam lentamente, tá? Então, ele colocou o isopor dentro de uma bacia de água e o isopor ficou flutuando sobre a água. Agora, a letra A. O que a água representou nesse experimento? Ele representou o magma, tá? Por que ele representou o magma? Vamos ver, ó. O que o isopor representou nesse experimento? E o isopor? Ele foi as placas tectônicas. Agora, por que o professor usou blocos de isopor? Porque as placas tectônicas flutuam sobre o magma e assim é possível que eles se movimentam, tal qual ocorreu com o isopor sobre a água, tá? Então, as placas tectônicas, eles se movimentam sobre o magma, tá? Então, a água era o magma, o isopor é as placas tectônicas, tá bom? 17. Considerando as placas tectônicas, assinale as afirmativas abaixo e marque a resposta correta. Temos 3 alternativas e vamos marcar as corretas. O Brasil encontra-se no centro da placa sul-americana, por isso é menos susceptível a vulcanismos e terremotos. O mesmo acontece com a maior parte do continente africano? Sim ou não? Sim. 2. A região da América do Sul, próxima à borda da placa de Naxa, é diretamente influenciada por ela e está sujeita a terremotos, vulcões e tsunamis? Sim. A América Central não está sujeita à ação de impactos ambientais causados por terremotos? Sim, olha, errada. Ó, ela está sujeita. Então, esse não é sim. Então, a América Central está sujeita. Então, essa aqui está errada. Então, as alternativas corretas ficou a 1 e a 2. Então, é a letra C. Entender? B. Não, B não é. Fenômenos naturais e impactos ambientais. Vamos ler agora outro tema de atividades.
fenômenos naturais e impactos ambientais. A imagem do 18 temos aqui, tornados e poluições de fábricas. São exemplos de impactos ambientais, tornados e poluições de fábricas. Explique o que é o impacto ambiental e quais são os dois tipos em que podem ser classificados. Dê 2 exemplos para cada, diferentes dos apresentados nas imagens. Foi do vídeo aula da semana passada, dos impactos ambientais, tá? Vamos ver. O que vocês vão escrever? O que é um impacto ambiental? Impacto ambiental é o conjunto de ações no ambiente que acarretam consequências aos seres vivos, tá? Podem ser causados por fenômenos naturais, como fenômenos naturais, vocês lembram quais são? Vulcões, terremotos, tsunamis, tá? E os tornados também. Esses são fenômenos naturais. E pela ação humana. O que é a ação humana? Queimadas, desmatamento, a poluição, a caça. Então, causadas pelo homem. Certo? Então, esta seria a resposta. Vocês também podem fazer com as palavras de vocês, mas tem que especificar exemplo de cada um e o que é um impacto ambiental. Página 16. Vamos para a página 16. O número 19. Coloque sobre os fenômenos naturais. Verdadeiro para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. Vulcões são aberturas na crosta terrestre que geralmente surgem em regiões limite entre as placas tectônicas. Podem se localizar na superfície terrestre ou no fundo dos mares e nos oceanos? Sim. A lava que sai dos vulcões se resfria, solidifica em forma aglomerados de rochas que, quando se decompõem, formam solos férteis? Verdadeiro. Os abalos sísmicos ocorrem com o choque entre as placas tectônicas, geralmente tremores no solo? Verdadeiro. Os tsunamis são ondas gigantescas provocadas por terremotos no fundo dos oceanos? Verdadeiro. Epicentro é o ponto onde o terremoto ocorre e hipocentro é o local da superfície da crosta terrestre em que o terremoto é sentido com maior intensidade? Falso, está ao contrário. Então, hipocentro, que é o ponto de onde o terremoto ocorre, e hipocentro, que é o local da superfície da crosta terrestre em que o terremoto é sentido com maior intensidade. Então, está invertido os nomes, tá? Por isso é falso. 20, temos também um texto que vocês já leram. E temos por que a Terra treme no Brasil? Então, por que a Terra treme no Brasil? Então, vamos responder a pergunta A. O Brasil se encontra no centro de uma placa tectônica. Desse modo, os terremotos não são fenômenos comuns no nosso país. Como o texto explica, o fato de terem ocorrido tremores na região de Mara Rosa, em Goiás? Por que então que houve esses tremores? Então, no texto fala assim, que nessa região, a uns 3 quilômetros de profundidade, identificou-se uma rachadura na crosta terrestre e ao longo dela, as rochas se deslocaram, causando os terremotos. Certo? Letra B. De acordo com o texto, o terremoto em Goiás teve o seu epicentro em Brasília ou na Mara Rosa? Justifique a sua resposta.
O epicentro foi na cidade de Mara Rosa e o terremoto foi sentido em regiões próximas, como a Brasília. Então, ó, vocês podem escrever com as palavras de vocês, tá? Não precisa necessariamente estar igual que a professora está lendo. Número 21. Agora tem que ser igual. N para fenômenos que são naturais, impactos ambientais, né? E H, atividades humanas que geram impactos ambientais causados pelo homem, tá? O que for impactos naturais, N, H, pelo homem, e C, com as consequências desse impacto, tá? Vamos ver. Terremotos. Terremotos são fenômenos naturais da natureza. Modificação da paisagem. Então, foram as consequências. Letra C. Desmatamento. Quem que causa desmatamento? Atividades humanas. Movimentação de placas tectônicas. Fenômenos naturais. N. Lixo poluindo rios e lagos. Quem que realiza isso? H. Homem. Extinção de seres vivos. É as consequências. Então, letra C. Erupções vulcânicas. N. Fenômenos naturais. Terremotos e tsunamis. N também. Mineração. O homem. Alteração dos habitats. Consequências. Tráfico de animais e plantas. O homem. Mudanças climáticas. Consequências dos impactos ambientais. Número 22. Leia o texto abaixo sobre a tiririca brava e responda as questões a seguir. A tiririca, olha só, é como se fosse uma praga, né? Vamos ver só, vocês já leram o texto também. E quem não leu vai ler, tá? Letra A. Sobre o que se trata o texto acima? Sobre a introdução no Brasil da espécie exótica, conhecida como tiririca brava, uma planta invasora. Letra B. Por que a tiririca brava é considerada uma espécie invasora? Então, porque a tiririca brava se desenvolveu bem em condições ambientais brasileiras, nas quais se reproduz e se dispersa, pois tem alta capacidade de competição com outras espécies nativas e cultivadas. Pessoal, vocês podem escrever com as palavras de vocês também. Chegamos mais um fim de correção e aguardo vocês para a nossa próxima videoaula. Fiquem com Deus, tenham um bom descanso, tá? E se cuidem. Um beijo.